Como muitos já sabem, o conto A Rainha da Costa Negra, The Queen of the Black Coast, foi escrita pelo texano Robert Irving Howard e publicado na revista pulp Weird Tales em maio de 1934. Nesse conto, um jovem Conan foge das autoridades do reino de Argos, após, literalmente, despedaçar a cabeça de um juiz com a sua espada, embarcando às pressas em um navio mercante. Por sorte, ou por azar, esse navio acaba sendo encontrado pelo navio pirata Tigress, que era capitaneado pela perigosa Shemitah Belit. Ela liderava diversos marujos cuxitas e atacavam todos na costa ocidental das terras continentais no período da Era Iboriana. Entretanto, muito do relacionamento entre Conan e Belit nunca foi explorado a fundo no conto de Robert Howard. Agora, isso vai mudar. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, do cinema e dos games. Hoje teremos um review do livro A Canção de Belit, A Tigresa e o Leão, lançado pela Avec Editora. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Convido aqui Marco Antônio Colares para falar um pouco mais sobre o lançamento A Canção de Belit, de Robert Howard e Rodolfo Martinez, um novo livro que expande a história de Conan, de um jovem pirata, para o aventureiro que ele se tornaria. Meus caros acólitos de Sete, cães cimérios, eu, Marco Antônio Colares, aqui junto com o explorador, vou falar sobre Conan e Belit. Mais especificamente, vou falar da publicação A Canção de Belit, A Tigresa e o Leão, que está em pré-venda no site da editora Avec, do meu amigo Arthur Vec. Então vou falar um pouquinho desta publicação que está em pré-venda no canal e que posso dizer, já li a obra, ela é fantástica. Antes de falar sobre a obra, um pouco mais, sobre essa situação de encontro de Conan com Belit, vou então falar um pouquinho sobre o conto original. Como eu estava sendo dito no início desse vídeo, Conan então se vê cercado pelos cuxitas, os piratas negros do navio Tigresa, liderados pela exótica Belit. Conan então, numa luta sanguinária, acaba sendo o único sobrevivente daquele navio mercante que ele estava fugindo das autoridades de Argos. Ele se torna então o único sobrevivente e acaba atraindo os olhares da bela Rainha da Costa Negra, como ela é chamada. A Belit se vê envolvida pelo Conan. E então acontece um ritual de acasalamento. Logo depois da Belit convidar o Conan para ingressar no navio Tigresa, ela se despe e então faz na frente de todos, junto com Conan, um ritual exótico de acasalamento. Uma coisa interessante, como diz o grande especialista em Robert Howard, o editor da editora Glénat, a editora francesa, e doutor em Robert Howard, o Patrice Louimet, a relação entre Conan e Belit nos primeiros manuscritos de Howard, antes de serem editados na Weird Tales, no conto A Rainha da Costa Negra, mostravam uma relação de sadismo muito forte de um com o outro, que muito se diferencia daquela ideia que temos muitas vezes do romance, do amor cortês. Não é essa relação que Conan mantinha com Belit. No texto final, Howard não dá muita entrada para que a gente possa aprofundar e entender mais como é que se dava esse relacionamento, porque é um conto curto, mas dá a entender que realmente é um amor muito selvagem,
uma relação muito diferente das convenções que costumamos ter quando lemos um romance mais tradicional. Isso porque essa relação não é trabalhada, porque no conto, logo depois do encontro de Conan com Belit, acontece um salto temporal. Na verdade, o conto tem o encontro deles, o ritual de acasalamento, e aí um salto temporal para 3 anos depois, em que Conan está ao lado de Belit na costa negra do Mar Ocidental, do continente central da Era Iboriana, e está ao lado de Belit, sendo chamado pelos seus companheiros piratas, os negros cuxitas, de Anra, o Leão. Então nós não conhecemos muitas coisas. Nós sabemos apenas o final do conto, quando eles chegam numa ilha, ali enfrentam uma criatura dos tempos antigos, um macaco alado. A Belit, então, tem a sua sina final no conto e salva o Conan voltando dos mortos, numa cena que foi depois adaptada para o cinema no filme de Arnold Schwarzenegger, de 1982, no lugar de Belit, Valéria vem dos mortos para salvar o Cimério. Bom, o fato é que o conto traz muito pouca relação entre Conan e Belit. Sabemos algumas conversas, uma conversa filosófica sobre os deuses, mas não sabemos como se desenvolve. Muitas dúvidas pairam no ar. Como é que era a relação dele com Belit? O que o Conan era no navio pirata? Se ele era um segundo em comando? Como ele havia e vice-versa? Como ele se colocava diante dela, na medida em que Conan dificilmente aceitava ordens, né? Ele costumava ser muito selvagem, ainda mais na juventude. Como é que ele aprendeu a arte da pirataria nesses tempos? Depois ele vai se tornar um capitão pirata próximo às Ilhas Barachas, vai se tornar um capitão pirata no mar interior, o mar do Vilayet da Era Iboriana. Então, o Howard deixa muita coisa em aberto. A gente sabe muito pouco. Pois é exatamente isso que esse romance que a AVEC Editora está trazendo completa. O Rodolfo Martini se propõe a explicar esses 3 anos de convívio de Conan e Belit logo depois deles se conhecerem no Tigresa, quando os piratas atacaram o navio mercante onde o Conan se encontrava. Então, se vocês olharem esse romance, vão ver que ele, inteligentemente, o Rodolfo Martins coloca o início do conto da Rainha da Costa Negra, do Howard, com esse encontro, e a partir daí ele continua a sua trama para retornar depois nos momentos finais de Conan com Belit. Ele complementa magistralmente essa janela. Ele faz algo muito parecido, guardadas as especificidades, aquilo que o Roy Thomas fez nos quadrinhos da Marvel nos anos 70 e que saíram no Brasil na saga da Rainha da Costa Negra, na Espada Selvagem de Conan, da editora Abril, mais especificamente o número 41, que foi publicado aqui em março de 88, até o número 56, publicado em junho de 89, com essa complementação da relação de Conan com Belit, pelo Roy Thomas. Mas o Rodolfo Martins fez em forma de texto e de maneira magistral uma obra em que a gente pode entender bastante da personalidade de Belit e a gente consegue vislumbrar magistralmente a personalidade de Conan e a violência, a brutalidade visceral muito próxima do próprio Howard. Posso dizer que é um romance que segue o tom howardiano e isso faz com que o Rodolfo Martins consiga captar o centro das tramas de Howard, o embate entre civilização e barbárie, em que o Conan representa essa barbárie e selvageria e a Belit se torna uma companheira tão sagaz
quanto ele mesmo, trocando com ele conhecimentos e se aventurando pelos mares da Costa Negra. A Canção de Belite foi dividida originalmente na Espanha em 4 partes e aqui no Brasil vai ser dividida em 2 tomos. Esse primeiro tomo, A Canção de Belite, A Tigresa e o Leão, nós temos então 2 partes do romance que saiu na Espanha. Ano que vem, mais um tomo com mais 2 partes. Nós temos aqui pela editora Avec a capa fantástica do Matias Strebe na arte, a tradução da Jana Bianchi e a edição do meu amigo, o experiente Arthur Vec, que tem feito muita coisa no Brasil em torno de livros e HQs no que tange as edições. E posso dizer que Conan, que ano que vem faz aniversário de 90 anos de sua criação, está muito bem representado em sua brutalidade, assim como a brutalidade típica do subgênero da espada e feitiçaria, contendo aquele teor de visceralidade, de espírito belicoso, de força taurina e agilidade de pantera, tão bem descritos pelo Robert Irving Howard em seus contos de Conan dos anos 1930, os 21 contos finalizados que saíram na Weird Tales. Podemos dizer que Conan na obra constrói a sua relação com a linda pirata Belite, os traços da personalidade e a altivez tanto dela quanto dele perante os demais piratas da tripulação. Podemos dizer que nós temos ali traços originais do Howard, bem como personagens que apareciam nos contos nos anos 30. Temos ali a presença de nada mais, nada menos do que Tot Amon, que tem uma presença marcante na obra, uma presença imponente, que não deve nada, por exemplo, vamos dizer, a presença de Darth Vader nos spin-off de Star Wars. Ou seja, aquilo que fizeram com Darth Vader, por exemplo, em Rogue One, o Rodolfo Martínez fez com Tot Amon, colocando uma imponência firme, marcante, maligna no conto. Muito bem escrito, as passagens são muito boas. Temos também referências a objetos que apareciam nos contos originais. Aparece na obra o livro de Skelos, mencionado por Howard, assim como o Coração de Arimã, também mencionado esse artefato místico ali no conto original howardiano, A Hora do Dragão, o maior conto de Conan, quase um romance de Conan escrito por Howard e publicado, se não me engano, em 1939 na Weird Tales, após a morte do texano. Podemos vislumbrar diálogos dinâmicos entre Conan e Belite, um teor filosófico, assim como em Howard. Podemos averiguar como eles se aventuravam pela Costa Negra e pela Era Iboriana, e ele consegue nos conceber identidade aos personagens, de modo que venhamos a torcer ainda mais por eles. E a gente consegue vislumbrar, inclusive, o teor dos diálogos brutais e objetivos do Howard, sem mesuras. Um exemplo, uma passagem que lembro agora é Conan dizendo para Belite que ela deveria escolher, abre aspas, matá-lo de uma vez se esperasse que ele se prostrasse diante dela como um bichinho de estimação, e que ele não mudaria seu jeito de ser com pompas civilizadas para cortejá-la. Sendo isso, fecha aspas, sendo isso extremamente um elemento da barbárie do Conan que atraiu a Capitã Pirata. Por outro lado, ela também se mostra com mais camadas do que na obra original howardiana, até pelo conto ser muito curto quanto original. Então podemos ver a sagacidade, a inteligência, a selvageria, o lado exótico de Belite, assim como uma narrativa sobre seu passado na cidade xemita de Ascalon, apenas mencionado por Howard.
Martínez consegue nos fazer entender muito bem como foi fortalecido o cimento emocional que levou a capitã a salvar o Cimério depois de morta, vir do mundo dos mortos para lutar por seu amado. Dá para entender no romance como se solidifica esse relacionamento. E ele traz também cenários novos para a Ereboriana, sem descaracterizar a Ereboriana. Ali na costa ocidental, ele insere o núcleo principal da aventura, a ilha de Nakanda Vazuri, aonde acontece a maior parte da trama. Então ele consegue inserir algo que tem a ver com a narrativa howardiana sem descaracterizar aquilo que foi feito pelo criador original do Cimério. Termina esse vídeo então chamando novamente o explorador. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.